Hoje a nossa aula é sobre atos administrativos e a gente vai começar falando do conceito que é trazido pela professora Maria Silvia Zanella de Pietro. Para Maria Silvia, o ato administrativo é a declaração do Estado ou de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sobre o regime jurídico de direito público e sujeito ao controle pelo poder público. Bom, vamos traduzir isso aqui. Por que é uma declaração do Estado? Nós conversamos na última aula presencial nossa, né, quando nós trabalhamos ali os princípios e tudo mais, eu trabalhei com vocês também a teoria do órgão. E eu expliquei para vocês que o Estado, ele não tem como manifestar a vontade dele se não for através dos seus agentes, né, que têm atribuições dentro dos órgãos para poder dizer aí, manifestar a vontade do Estado, né? Então, o Estado, ele não é uma pessoa que manifesta a vontade, que tenha como manifestar a vontade dele se não for através dos seus agentes, né? Então, é uma declaração do Estado, é uma declaração de vontade do Estado, que sempre vai estar embasada no interesse maior, que é o interesse da coletividade, o interesse público, ou quem o represente, porque a gente vai ver que é possível que determinados atos administrativos sejam delegados, que produz efeitos jurídicos imediatos, e essa questão de produzir efeitos imediatos tem a ver com os atributos do ato administrativo, que a gente vai estudar agora, com observância da lei, porque nós sabemos que um dos 3 princípios basilares aí do direito administrativo é o princípio da legalidade. Então, diferente do que ocorre nas relações de direito privado, em que tudo que a lei não proíbe é permitido, no direito público não. É necessário que exista uma lei para que o agente público, a autoridade administrativa, possa agir e aí emanar seus atos administrativos. Sobre o regime jurídico de direito público, por quê? Porque na prática do ato administrativo tem que ter observância de todos aqueles princípios, né, do direito, que nós estudamos, princípios do direito administrativo, aqueles expressos lá do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que forma aquela sigla LIMP, né? E também os implícitos que nós estudamos, a indisponibilidade do interesse público, a supremacia do interesse público sobre o privado, todos aqueles outros, da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia, e todos aqueles outros princípios que a gente estudou. Então, todo ato administrativo, ele tem que estar pautado com base nos princípios, em observância desses princípios, porque nós estamos diante de um regime jurídico de direito público, que faz, inclusive, com que esses atos eles tenham uma condição de superioridade sobre os atos que são praticados pelos particulares. Então, esse conceito da Maria Silvia, ele se desdobra nesses elementos que estão constantes aqui na tela de vocês. Ó. Quais são eles? A manifestação de vontade, que é praticada pela administração pública por quem às vezes quiser, foi o que eu falei. O regime é de direito público, que faz com que, então, haja, né, por aquela autoridade que emana o ato, prerrogativas que são superiores em relação ao particular, e uma submissão ao controle judicial. O que significa uma submissão ao controle judicial? Significa que o ato administrativo, ele pode ser revisto pela própria administração pública. Então, a própria administração pública pode entender que aquele ato não é oportuno ou conveniente, ou ela pode entender que aquele ato não foi legal, e ela mesma pode revogar ou anular os seus próprios atos. Mas em relação à ilegalidade do ato, eu já falei isso nas aulas anteriores, em relação à ilegalidade, poderá ser suscitado isso no Poder Judiciário. Então, há um controle judicial sobre a ilegalidade ou ilegitimidade de um ato administrativo. Então, pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, um princípio, uma garantia constitucional, a gente não pode ser impedido de levar à apreciação do Poder Judiciário um ato que nós tenhamos ciência de que ele é ilegal, né? Então, é possível que haja um controle judicial
perfeitamente possível, né, de um controle judicial de um ato administrativo que foi praticado pela administração pública com ilegalidade, por exemplo. Agora, o que eu preciso que vocês prestem muita atenção é que existem 3 conceitos que podem gerar uma certa confusão, que as bancas examinadoras, inclusive de concurso público, e quando eu falo concurso público aqui eu também estou incluindo a OAB, né? Essas bancas, elas colocam alguns conceitos que podem trazer uma confusão para vocês. Então, são 3 conceitos que a gente precisa trabalhar e ficar claro. A diferença entre ato administrativo, fato da administração, ou fato administrativo, e atos da administração. São 3 coisas completamente diferentes. O que interessa ao nosso estudo de direito administrativo? O que é objeto do nosso estudo? Os atos administrativos. Esses são objeto do nosso estudo. Por quê? Porque os fatos administrativos, vocês vão ver, que ele é simplesmente uma situação, uma manifestação, manifestação não tem nenhuma manifestação de vontade, é só um ato executório. A gente vai ver essa diferença agora. E os atos da administração são atos que são praticados como se a administração pública fosse um particular. Então, eu vou explicar a diferença desses 3 conceitos para vocês. Quando eu falo em fato administrativo, algumas bancas examinadoras, elas dizem que ele é sinônimo de atos materiais. Por que atos materiais? São atos praticados pela administração desprovidos de manifestação de vontade. É um ato meramente executório. É um ato em que, por exemplo, uma demolição de uma casa, uma construção de uma parede, uma realização de serviço. Não existe ali a manifestação do interesse público, a manifestação direta da vontade da administração pública. O que existe é simplesmente a execução, né, que foi determinado por um ato administrativo. Então, vou pegar um exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Existe ali um prédio da administração pública que está na iminência de ruir, né? Esse prédio da administração pública, ele está colocando em risco toda a coletividade. É um prédio que já está ruindo, que já está abandonado. A administração pública precisa demolir esse prédio para não colocar em risco a vida das pessoas ali. Então, o que acontece? O chefe do poder, que pode ser o prefeito, pode ser um secretário de obras, por isso, né, a autoridade ou quem às suas vezes fizer, nesse caso pode ser o secretário de obras, vai assinar uma ordem de serviço, uma OS, e essa OS, mandando demolir esse prédio, seria, então, um ato administrativo. Então, essa ordem de serviço para a demolição daquele prédio que está ruindo é uma ordem de serviço, é um ato administrativo. Essa questão da própria demolição, o ato de demolir, os outros agentes, os outros funcionários públicos, eles vão lá, recebem essa ordem, vão lá e fazem a demolição do prédio, a implosão do prédio, a demolição do prédio. Essa ordem que está sendo cumprida, que é meramente executória, que é a própria demolição desse prédio, é um fato administrativo. Então, o fato administrativo, ele é simplesmente a execução que foi determinada por um ato administrativo. Quando existe uma ordem de serviço, um ato administrativo para que se pode as árvores de uma praça, ou que se corte as árvores que estão ocas, estão na iminência de cair, ou que se conserte um cano de tubulação no meio de uma rua que está vazando água. Essa ordem de serviço, essa determinação para se consertar esse cano, para se consertar essa parede, para se podar essas árvores, são atos administrativos. Mas a execução, a própria poda, a própria demolição, o próprio conserto, a realização daquele conserto, aquilo é um fato administrativo. Então, é bom que fique claro para você a diferença de um ato administrativo e um fato. O fato é a execução. Executar o que foi determinado naquele ato administrativo. Que não interessa para o direito administrativo, mas são atos que são considerados atos da administração, porque são praticados pelo administrador. Alguém está com o microfone ligado aí, está trazendo interferência aqui para mim, gente.
dá uma desligada aí no microfone. Deve ser Daniele. Parece que para mim está com o microfone ligado. Melhorou agora, gente. Então, veja bem, em relação aos atos da administração, o que acontece? O gestor público, o administrador público, ele pratica alguns atos como se ele fosse particular. Não são atos que são regidos pelo direito público, são atos que são regidos pelo Código Civil, pelo direito privado. Então, esses atos da administração, que são praticados para gerir, para organizar a máquina administrativa, esses atos não interessam ao direito administrativo. Esses atos são atos que são praticados como se fossem praticados por nós particulares. Interessa ao regime de direito civil, regime de direito privado. Então, são atos praticados pelo poder público sob o amparo do direito privado. Nesse caso, a administração ela se encontra no mesmo pé de igualdade de um particular. Então, por exemplo, a administração pública precisa alugar uma casa para montar a Casa Rosa, Casa de Assistência às Mulheres com as mulheres de Linhares, para acompanhamento dos tratamentos de saúde delas e tudo mais. Aí ela não quer comprar um imóvel, ela quer, a administração pública acha mais viável alugar o imóvel. Eu tenho uma casa para alugar no Shell, exemplo. Eu tenho uma casa para alugar no Shell. A administração pública fala, eu tenho interesse em alugar a sua casa. Eu digo, perfeitamente, vamos fazer um contrato de locação. Esse contrato de locação que o município vai estar fazendo comigo, do meu imóvel que está para alugar, é o mesmo contrato de locação que eu faria com você, particular. Não tem diferença nenhuma. A administração pública, nesse momento, ela está como se ela fosse um particular. Ela não está praticando um ato administrativo regido por normas de direito público. Ela está praticando um ato da administração. Da mesma forma que se a administração pública tem um imóvel que ela não está utilizando, um terreno baldio, por exemplo, em Linhares, que é de propriedade do município, esse imóvel não está afetado a nenhuma finalidade específica, né? Então, vamos supor que esse imóvel ele não está tendo nenhuma destinação, está lá desocupado, vazio. Ele sai da categoria de bem afetado, e a gente vai estudar ainda bens públicos, e entra numa categoria de bens desafetados, categoria de bens dominicais. Esses bens dominicais, eles podem ser permutados, doados, vendidos. Então, vamos supor, ele não está afetado, existe a possibilidade legal de que ele seja vendido ou permutado, e aí o município vira para o Estado e fala assim, olha, tem um terreno no centro de Vitória, do Estado, de propriedade do Estado do Espírito Santo, que me interessa. Vamos fazer uma permuta? Eu vou permutar, a gente permuta esse terreno de Linhares com o terreno de Vitória. Ok, a permuta é perfeitamente possível. Esse contrato de permuta é um contrato regido por direito privado. Ou uma doação feita para um particular, ou até mesmo um contrato de seguro que a administração pública queira fazer num seguro incêndio, por exemplo, daquele prédio. Aquele prédio, exemplo do prédio que eu dei para vocês que foi alugado. Ela resolve fazer um contrato de seguro contra incêndio. É o mesmo contrato de seguro que eu faria. Então, os atos da administração não interessam, não são objeto do nosso estudo do direito administrativo. Por quê? Porque são atos que estão lá previstos, né, em negócios jurídicos que são próprios do direito privado, está lá no Código Civil. Tá? Então, só para você ter esses três conceitos definidos e entender que o que nos interessa, o objeto do direito administrativo, né, na nossa aula de hoje, são os atos administrativos. Tá? Então, voltando lá na nossa tela. Então, o que você precisa lembrar? Que existem atos da administração que são praticados pelo executivo, que não são atos administrativos. Então, preste atenção, nem todo ato da administração é um ato administrativo. É o que eu acabei de falar. Esse contrato de aluguel que o município firmou comigo é um ato da administração, mas não é um ato administrativo. Então, nem todo ato da administração é um ato administrativo. Aliás, não é, né? São coisas completamente distintas, eu já expliquei para você. Então, o conceito de ato. Tá tudo bem para vocês? Eu posso seguir a matéria? Ou alguém quer fazer alguma pergunta em relação à diferença desses conceitos aí que eu acabei de trabalhar?
Porque se tiver alguma dúvida em relação ao conceito, você tem que me falar agora, porque eu vou entrar em atributos do ato administrativo, que é outra matéria. Tudo bem, gente, para vocês? Posso continuar? O que são atributos do ato administrativo? Atributos, gente, são qualidades, são características especiais que fazem com que os atos administrativos, eles possuem, assegurem a eles uma posição jurídica de superioridade em relação ao particular. São por causa desses atributos ou por causa dessas características que um ato administrativo, ele é imposto a gente, conforme a gente vai ver daqui a pouco, nós não podemos nos negar, né, a aceitar que ele seja nos impostos. Eles são autoexecutórios, eles têm uma série de características que um ato particular não tem. Tá? Então, são por causa desses atributos, dessas características especiais que ele tem, que fazem com que eles sejam superiores aos atos praticados pelos particulares e que nós, administrados, temos que obedecer, temos que aceitar, não podemos discutir pela não aplicabilidade dele. Tá? A gente vai ver que a gente pode se surgir de outra forma, mas não impedir que eles sejam praticados pela administração pública. Quais seriam, então, esses atributos ou essas características? Existe uma sigla, né? É uma sigla que eu sempre falo, já falei dela para vocês, que ajuda, um recurso mnemônico, que ajuda vocês a gravarem os atributos para que vocês não confundam eles com o que a gente chama de requisitos e elementos, que são outras coisas, tá? Então, os atributos, a sigla é a sigla PAT. Essa sigla vai fazer com que você não esqueça deles. PAT por quê? P de presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. A de autoexecutoriedade. T de tipicidade e I de imperatividade. Então, a sigla PAT nos remete a esses atributos, a essas características. O que significa, gente? Eu rolo esse link e entra no de 5 abril. O quê? Quem está falando? Gislaine, você falou alguma coisa? Gislaine? Ô, Giovana, desculpa, porque eu estava conectando agora, que só agora que eu consegui entrar na aula de novo. Ah, tudo bem. Perdão. É só manter... Não, sem problema. É só manter o microfone desligado. E aí, quando vocês abrirem o microfone, eu vou abrir, né? Abrir para pergunta e vocês podem falar. Desculpa. Não, imagina. Então, vamos lá. Em relação à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, o que significa, gente, uma coisa ser legítima? Ela ser legal, ela ser praticada por quem tem competência para praticá-la, dentro dos ditames da lei, de acordo com a lei. Isso é uma presunção de legitimidade. E o que é uma presunção de veracidade? É que aquele ato que foi praticado, ele é verdadeiro, ele efetivamente existiu. Tá? Então, qual é o conceito desse atributo? Os atos administrativos, eles são presumidos ou presumidamente verdadeiros e legais até que se prove o contrário. Então, por que até que se prove o contrário? Porque essa presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos é uma presunção relativa, certo? Não é uma presunção absoluta. Então, quando eu digo que eles presumem-se verdadeiros, significa que cabe prova ao contrário. Então, vamos pegar um exemplo prático para você gravar isso. Você parou o seu carro na frente de uma garagem no centro de Linhares. Frente de uma garagem com uma placa grande dizendo assim, não estacione, garagem. Parou seu carro lá e foi fazer compra no centro de Linhares. Chegou um guarda municipal de trânsito, verificou aquilo, expediu uma multa, colocou a multa lá no seu para-brisa e ainda por cima chamou o guincho para levar seu carro. Veja bem, quando o guarda de trânsito fez isso, ele fez o que ele praticou naquele momento, lavrando aquela multa, foi um ato administrativo, porque aquela multa, ela é um ato administrativo. Quando ele fez isso,
Ele não precisou chamar testemunha, 2 colegas dele para olhar. Ele não precisou filmar. Ele não precisou fotografar. Ele não precisou produzir prova nenhuma para poder expedir a sua multa, não. Ele simplesmente verificou, porque ele tem fé pública, e com base nesse atributo da presunção de legitimidade e veracidade, ele expediu a multa. Cabe a você se entender que aquela multa é ilegítima, é ilegal, ou ela não aconteceu, ou aquilo que aconteceu não é verdadeiro, cabe a você o ônus da prova de provar, não a administração pública. A administração pública não tem que produzir prova, ele simplesmente vai lá, lavra a multa, tá certo? E te notifica para pagar a multa. Isso, a multa, é um ato administrativo. Então, veja bem, cabe a você dizer não. No momento que eu abri o prazo de recurso para você recorrer da multa, por isso que a presunção não é absoluta, ela é relativa, cabe aí o seu recurso dessa multa, cabe a você dizer o seguinte, olha, na verdade eu parei o carro ali porque era um prédio abandonado, que ninguém morava mais lá, aquela garagem nem é usada, eu parei meu carro ali por causa disso. Ou então dizer não, o carro que estava parado lá não era o meu naquele dia. Se você vai fazer o seu recurso, se ele vai ser julgado procedente ou não pela autoridade administrativa, não importa. Você vai abrir para você um prazo de recurso. Se ele vai ser aceito ou não, são outros 500. A questão é que essa presunção não é absoluta. Daniele, eu acho que o seu microfone está aberto, amor. Fecha ele aí, porque está dando retorno aqui para mim. Então, o que acontece? Esse prazo que você tem para poder recorrer é exatamente o momento que você tem para você provar, e o ônus da prova cabe a você, de que ou aquele ato era ilegal, feria a lei, ou de fato aquele ato não existiu, não foi verdadeiro. Porque se você não comprovar isso, e o ônus é seu, aquele ato administrativo, que é a multa que foi expedida, o ato administrativo, ela goza de uma presunção de que ela é legal, que estava de acordo com a lei. Então, você foi multado porque você parou no lugar que não podia ter parado. Existe uma lei dizendo isso, o Código de Trânsito, né? E existe a verdade dos fatos, que era o seu carro que efetivamente estava ali, certo? Em local proibido. Bom, então, quais são as principais informações que nós temos sobre o que eu acabei de falar? O fundamento. Ele é importante, gente, porque ele traz a maior rapidez e agilidade na execução dos atos administrativos. Você já imaginou se toda autoridade administrativa, quando tivesse que praticar um ato, nesse exemplo que eu dei da multa, tivesse que chamar mais 2 guardas de trânsito, tivesse que filmar, tivesse que fotografar, tivesse que produzir toda a prova para poder lavrar, ainda teria que abrir o contraditório e a ampla defesa para você se manifestar naquele momento ali. Você já pensou se isso tudo tivesse que acontecer, que demora que seria a lavratura de uma multa? O carro ia ficar ali pelo menos uns 2, 3 dias, ou uma semana ou mais, né? Então, traz uma rapidez e uma agilidade na execução de qualquer ato administrativo. Esse exemplo que eu dei da multa é um exemplo mais simples para você entender. Essa natureza da presunção, então, como eu já te disse, é uma presunção relativa, que pode ser desconstituída pela prova, que deve ser produzida por você, interessado, prejudicado. A inversão também, eu já disse, o particular prejudicado é que possui o dever de provar que a administração pública contrariou a lei, ou que os fatos mencionados não são verdadeiros. Isso traz consequências. Quais são as consequências que esse atributo traz? Olha que interessante. A consequência que esse atributo traz é que até a desconstituição daquele ato, até que aquela multa seja cancelada, então abrir o prazo, vamos pegar o mesmo exemplo da multa, abrir o prazo de recurso, tá certo? Se você perder o prazo de recurso, até lá, essa multa, ela tá valendo. E ainda que você não tenha perdido o prazo de recurso, você fez um recurso administrativo para a autoridade administrativa, dizendo, não, aquela garagem lá, ela está desativada, aquele prédio já não mora ninguém, aquele prédio está abandonado já faz um ano, pelo menos. Vamos supor que você fez o seu recurso embasado nisso. A administração pública falou, não,
Não, eu julgo improcedente o seu recurso. Enquanto isso, gente, a multa está valendo, tá certo? Então, ela não deixou de existir. Ela está ali aguardando o julgamento daquele recurso. Tá? O julgamento ela foi indeferida, né? O julgamento do seu recurso ele foi indeferido, o seu pedido de cancelamento da multa, ela está valendo. Certo? Giovana? Pode falar. Existe possibilidade da inversão do ônus da prova, uma vez com presunção relativa? Existe o quê? Eu não entendi. A possibilidade da inversão do ônus da prova? De fazer com que o poder público tenha que provar? Isso. Não. Exatamente por conta desse atributo. Essa presunção de legitimidade e veracidade faz com que o ônus da prova caiba em relação aos atos administrativos que caiba ao particular prejudicado. Exatamente por conta desse atributo, que é inerente aos atos administrativos. Então, não é a autoridade que vai ter que provar que existia ali uma garagem que efetivamente funcionava, não. Você que tem que provar que ela estava desativada há mais de um ano. Nesse exemplo que eu dei. Então, a presunção relativa... A presunção relativa, então, ela é por causa da ampla defesa posterior, né? Do contraditório da ampla defesa posterior, não imediata. Sim, né? Não, exatamente. Você não pode impedir, olha só, vai ter um momento agora na nossa aula que eu vou explicar isso melhor para você quando eu explicar os elementos do ato administrativo, e a imperatividade. Você não pode impedir que o poder público haja com o poder de polícia. O que o guarda municipal fez naquele momento? Quando nós estudarmos poderes da administração pública, você vai ver que existe um poder chamado poder de polícia. É o poder que a administração pública tem de nos obrigar a praticar um ato ou abster de praticar um ato em prol de toda a coletividade. Então, quando ele usou da expedição da multa, ele usou do poder de polícia para poder punir você de uma infração que você está cometendo contra a coletividade. Você está impedindo ali a passagem, a saída de uma pessoa, por exemplo, cerceando o direito de ir e vir de alguém que mora ali. Não importa que o prédio, vamos pegar o mesmo exemplo, não importa que não more ninguém mais no prédio. Eu posso não morar no prédio, mas posso usar a garagem, não posso? Eu posso trabalhar do lado, eu não moro mais nesse prédio, mas a garagem eu vou usar, não posso? Então, eu não posso impedir ele de lavrar a multa. Não, o senhor não vai lavrar a multa de jeito nenhum, não. Não vai lavrar, vou rasgar a sua multa. Você pode rasgar a multa, você pode virar para ele e falar assim, eu não assino a multa. Ele vai falar, não preciso assinar. Eu tenho fé pública, meu ato administrativo, ele tem presunção de legitimidade e veracidade. Você que recorra. Então, a presunção relativa, ela acontece depois da prática do ato. Ela existe e para que você exercite o seu ônus da prova, depois da prática do ato. No ato administrativo, você não pode impedir que ele seja praticado. Mas você pode se insurgir depois da prática dele, você pode se insurgir contra ele, dizendo, olha, ele foi legal, houve um abuso de autoridade, eu vou explicar isso para vocês também daqui a pouco, houve um abuso de autoridade. Então, impedir que o ato seja praticado, você não pode. Mas questionar a legitimidade, a veracidade, a legalidade dele depois, você pode. Por isso, presunção relativa e não absoluta. Tudo bem? Ok. E o segundo atributo? Então, o primeiro atributo é a presunção de legitimidade e veracidade. E qual seria o segundo da nossa sigla PAT? Autoexecutoriedade. Um ato administrativo que significa ser autoexecutório. Significa, gente, que os atos administrativos eles podem ser executados pela própria administração sem que ela precise de permissão de outros poderes. Então, a administração pública ela pratica diretamente os seus atos sem que ela precise que um outro poder dê autorização. Então, vamos pegar aquele exemplo que eu falei da demolição. Aquele exemplo da demolição é bom para você compreender isso. Existem atos, tá, que não precisam de autorização para serem realizados. Os atos de urgência, por exemplo.
Então, a administração pública percebe que um prédio, ou público ou particular, veja bem, o prédio pode ser particular também, não precisa ser público, não. Que um prédio, ele está ruindo. Ora, ela vai interditar aquele prédio e, se ele estiver colocando em risco a coletividade, vai mandar demolir. Veja bem, a administração pública ela não precisa ir ao Poder Judiciário e ingressar com uma ação demolitória para depois que o juiz deferir o pedido. Gente, está dando retorno aqui no meu ouvido. Tem alguém com o microfone ligado. Por favor, desligue, porque senão não consigo falar. Então, a administração pública ela não precisa ir a juízo, entrar com uma ação demolitória para poder ter uma autorização para demolir aquele prédio. O ato administrativo, essa ordem de demolição, ela já é autoexecutória, porque a lei permite que, em casos urgentes, a administração haja. Então, casos urgentes que estão colocando em vida as pessoas e a segurança da própria coletividade, o bem-estar de todos, a vida e a segurança. Então, o que a administração pública faz? O chefe dá aquela ordem que a gente já conversou, pede uma ordem de serviço, uma OS, para demolir aquele prédio. Ele não precisou pedir ao procurador municipal que ingressasse com uma ação demolitória, com um pedido de liminar, para o juiz despachar, depois que o juiz despachar, mandar citar, aí depois que mandar citar, o oficial de justiça ir lá, não precisa de nada disso. Se isso tivesse que acontecer, o prédio já tinha caído, já tinha matado todo mundo. Então, em casos urgentes, como esse, que coloca em risco toda a coletividade, a administração pública pode agir sem a autorização de outros poderes. Então, ela pode agir diretamente. Então, nos atos administrativos, alguns, eles gozam desse atributo de autoexecutoriedade. Mas a pergunta é a seguinte, ele está presente em todo e qualquer ato administrativo? Não. Tá? Esse atributo da autoexecutoriedade, ele só pode existir em dois casos. Um eu já falei para vocês, que são os casos de urgência. E qual é o outro? Quando a lei estabelecer. Então, o administrador público, ele está muito agarrado, a gente já conversou sobre isso, ao princípio da legalidade. Ele só pode fazer o que a lei determina. Então, vamos pegar o mesmo exemplo que eu dei nas aulas anteriores essa semana, e que está super atual, inclusive eu estava assistindo o jornal agora cedo. O que acontece? Diante dessa crise econômica, por causa da paralisação das atividades comerciais, por causa do coronavírus, os profissionais autônomos e liberais estão sem trabalhar e estão sem receber salário, porque eles não têm patrão. Então, o governo federal liberou uma verba de R$600 durante 3 meses para os profissionais autônomos e os profissionais liberais, poderem receber esse auxílio, essa doação, que é até mais com caráter de doação de auxílio, durante os 3 meses. Vocês perceberam que, para que isso ocorresse, foi necessário um projeto de lei que tramitou nas 2 casas do Congresso, e foi sancionado pelo presidente da República. Então, se não existe uma lei, não há que se falar em pagamento de benefício, de pagamento de auxílio, de doação, de nada disso. Então, precisou de uma lei aprovada pelas casas do Congresso, sancionada pelo presidente da República. Essa lei tem que entrar em vigor, provavelmente ela entra em vigor na data da sua publicação, diante da urgência, e aí, para ela começar a produzir os seus efeitos. Mas veja bem, essa mesma semana, o ministro da Economia tinha falado que, diante de várias perguntas, dos repórteres, de todo mundo, de como e quando essa verba ia ser liberada, ele estava explicando que existem burocracias, que fazem com que esse pagamento não seja assim imediato, assim que a lei fosse publicada, que tinha que se decidir ainda como esse pagamento ia ser feito, como essas pessoas iriam ser identificadas, porque nem todo mundo tinha um cadastro, para comprovar a sua situação, então tinha que identificar quem eram aquelas pessoas, se isso ia ser feito através de uma declaração preenchida pela própria pessoa, se isso ia ser pago junto com a Bolsa Família ou em folha suplementar, e se ia rodar a folha do Bolsa Família primeiro e depois, na segunda quinzena, ia pagar. Então, o que o ministro falou? Que existia muita burocracia para que, efetivamente, esse dinheiro, essa verba fosse liberada.
O que ele estava falando é que existia ainda, o que ele estava querendo dizer, é que ia ser necessária a prática de outros atos administrativos para que esse dinheiro fosse liberado. Por exemplo, um decreto regulamentar, que é um ato normativo, né? Um decreto regulamentar expedido pelo chefe do executivo, regulamentando a forma com que esse dinheiro vai ser pago, como que esse dinheiro vai chegar na mão desses profissionais liberais, né? Então, existe uma série de práticas de atos administrativos, mas repare, os atos administrativos, nesse exemplo que eu dei, que vão desde atos normativos, que é a expedição de um decreto para regulamentar a forma de pagamento, até outros atos com a liberação do dinheiro pela Caixa Econômica ou por um outro banco público. Até que isso aconteça, vários atos administrativos deverão ser praticados. Por isso que ele fala que existe uma certa burocracia, que não é a lei entrou em vigor, hoje já pode todo mundo ir lá no banco e sacar o dinheiro. Não é assim. Então, veja bem, esses atos administrativos, para eles gozarem desse atributo da autoexecutariedade, já tem que existir uma lei. Nesse exemplo que eu dei, se a lei já foi sancionada pelo presidente da República e já entrou em vigor, aí sim, a administração pública já pode começar a praticar os atos administrativos, né? Os atos administrativos de vamos repassar esse dinheiro para o banco, pode autorizar o saque desse dinheiro. Os atos administrativos eles vão ser praticados e serão autoexecutórios, e não vai precisar de pedir autorização mais ao Congresso, e não vai precisar mais de autorização nem do Congresso e nem do Poder Judiciário, porque a partir desse momento já existe uma lei permitindo que os atos administrativos sejam praticados. Então, aí, de agora para frente, ele vai ser autoexecutório. Então, não vai precisar de mais autorização do Congresso e nem autorização do Poder Judiciário para que os atos agora sejam praticados para a liberação desse dinheiro. Um outro exemplo, que está até aí na apostila, são os contratos administrativos. Olha só, quando eu falo com vocês, eu dou sempre aquele exemplo lá para vocês de licitação, de concessão, né, de serviço público. Eu cito ou o transporte público coletivo, ou eu cito aquele exemplo lá da Eco 101, que ganhou a concessão da obra para fazer o reparo naquele trecho, né, e alargamento, asfaltamento e reforma daquele trecho da BR-101. Veja bem, quando a Eco 101 ganhou o processo licitatório, ela teve que assinar um contrato com a administração pública, um contrato administrativo. Então, ela ganhou a licitação e assinou o contrato. A Lei 8666, né, a Lei de Licitação e Contratos, ela prevê a possibilidade de que nos contratos administrativos tenha uma cláusula colocada pelo poder público de retenção de caução. O que significa isso? Para que o governo ele tenha uma segurança de que a Eco não vai abandonar o serviço no meio, largar tudo lá, a obra, sem terminar, ou que ela atrase demais da conta, além do cronograma e além da permissão que foi dada, para que isso não aconteça, ela faz previamente, quando ela assina o contrato, uma caução, um depósito que é especificado lá, um valor, deposita isso em caução. Essa caução é uma garantia que, se ela abandonar a obra, o poder público pode ir lá levantar aquele dinheiro, pegar aquele dinheiro e dar sequência à obra. Então, é possível que os contratos administrativos tenham cláusulas como essa, de retenção de caução. Então, veja bem, quando o contrato administrativo, ele consta lá que se a Eco 101, por exemplo, abandonar a obra, a União pode ir lá e sacar aquele valor que está depositado, a União não precisou ingressar com uma ação no judiciário e pedir ao judiciário, olha, judiciário, eu quero executar esse contrato aqui e quero que você mande citar a Eco 101, para a Eco 101 me pagar, ou eu preciso de uma autorização para liberar essa caução. Ele não precisa disso. Por quê? Porque o ato administrativo ele já é autoexecutório. Por que ele é autoexecutório? Porque uma lei federal, que é a Lei 8666, prevê a possibilidade de inclusão dessa cláusula de retenção. Então, se a Lei 8666 ela diz que pode ter uma cláusula de retenção,
O administrador público, a União, não precisa ir no Poder Judiciário para pedir o levantamento desse dinheiro, não, o saque desse dinheiro, não. Ele vai lá e levanta. Por quê? Porque o ato administrativo, ele é auto-executório porque existia uma previsão de lei. Qual a previsão de lei? A Lei 8666, dizendo que no contrato administrativo pode ter cláusula de retenção. Como nesse exemplo que eu dei, a concessionária descumpriu, a União vai lá, levanta aquela quantia, retira aquela quantia que está depositada e dá prosseguimento à obra, sem precisar de uma autorização do Poder Judiciário. Eu fui clara em relação ao atributo da autoexecutoriedade? Sim, não, talvez. Você tem que me falar para eu poder prosseguir em relação ao terceiro atributo, que é o atributo da tipicidade. Com o fone aqui e o microfone, vocês me ouvem bem? É tranquilo para vocês? Tá? Joia. Então, vou prosseguir. Nosso quórum tá legal, já melhorou, já subiu para 21, né? Essa turma de vocês é top, né? Tá sempre aí comigo, ou no presencial, ou no online, né? Uma turma que acorda cedo, que é uma turma animada. Saudade de vocês, tá? Saudade de estar com vocês aí pertinho na sala de aula. Porque esse contato aqui não é a mesma coisa, né? Quando eu estou em sala de aula, eu estou olhando para o rosto de vocês, estou podendo falar as besteiras que eu gosto de falar, que eu não posso, porque a aula está sendo gravada, né? Mas, se Deus quiser, daqui uns dias a gente está juntinho de novo, tá? Bom, vamos para o terceiro, então, o terceiro atributo do ato administrativo. É a tipicidade. A tipicidade, então, é o terceiro atributo do ato administrativo. Vamos estudar ele agora. Qual o conceito de tipicidade, gente, que aparece aí na sua tela? É um atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente definidas na lei, tá? Como aptas a produzir aqueles efeitos imediatos. Então, veja bem, tipicidade aqui é o mesmo conceito de tipicidade em direito penal. E para que haja no direito penal a prática de um ilícito, não é necessário que exista um tipo penal? Aqui é a mesma coisa. A tipicidade, o ato administrativo, ele deve corresponder a uma figura que está prevista na lei, tá? Então, por exemplo, a concessão de um benefício previdenciário. A concessão de um benefício previdenciário, quando o chefe lá do INSS dá um despacho lá, né? Uma decisão administrativa dizendo: concedo benefício previdenciário de pensão por morte ao senhor fulano de tal. Essa concessão do benefício é um ato administrativo, tá? Porque existe um tipo legal já prevendo que a concessão deverá ser dada. Então, um ato administrativo, a expedição de uma licença de construção. Você quer construir, né, no seu terreno em Linhares, e você precisa de uma licença do Poder Municipal para que você construa. Aquela licença que é materializada no alvará, o alvará é o documento, mas o ato administrativo é a licença. A licença que lhe é dada, existe uma previsão legal de que ela existe, que ela deva existir. Então, para que você possa edificar, que você possa construir, é necessário que haja expedição de um ato administrativo. Qual? A licença. Tá? Esse atributo, na verdade, gente, o que ele tem de tão importante? A importância dele é que ele é uma garantia grande para nós particulares que impedem que a administração haja absolutamente de forma discricionária e obrigue a gente a exercer determinadas coisas que não existiriam previsão legal. Então, olha só. O atributo, ele só é previsto no que a gente chama de atos unilaterais, tá? Então, os atos unilaterais são aqueles que não dependem de concordância do particular. Então, olha só, um exemplo de ato unilateral e que tem previsão na lei, tem um tipo, então, previsto em lei, é a própria multa que eu falei para vocês. Quando eu infrinjo, né, eu pratico ali uma infração, né, ao Código de Trânsito, à lei de trânsito,
A autoridade administrativa, ela tem o dever, né? Então, ela tem o poder-dever, ou dever-poder, né? Os doutrinadores dizem, de me autuar, de aplicar uma multa a mim. Esse ato unilateral, ele é unilateral porque não depende da minha concordância. Ah, a senhora aceita ser multada? Não. Ele vai lavrar a multa eu concordando ou não concordando com ela. Então, é a prática de um ato unilateral, certo? Esses atos unilaterais, eles podem ser impostos a nós, porque existe um tipo na lei dizendo que eles podem ser. Então, a multa ela pode ser aplicada diante de uma infração. A demolição pode ser realizada diante de um risco eminente à saúde e segurança de todos, tá? É um ato unilateral. Agora, os atos bilaterais, que são aqueles atos, por exemplo, os atos negociais, que dependem da concordância da outra parte, esses daí, só se a parte concordar. A administração não pode impor que eu assine o contrato de licitação. Você quer um exemplo? Vamos supor que eu ganhei a licitação. Eu ganhei a licitação, mas na hora de assinar o contrato administrativo, eu digo assim, e eu verifiquei que eu não vou dar conta de cumprir esse contrato. Essas cláusulas que estão aqui, essas cláusulas exorbitantes que nós vamos estudar, essas cláusulas aqui são extremamente exacerbadas e nossa empresa não vai dar conta. Eu declino, eu não tenho interesse em contratar com a administração pública. Ah, você ganhou a licitação, sim, mas eu não quero. Chama o segundo vencedor. Quem foi a segunda empresa vencedora? Chama ela. Eu não posso ser obrigada a, ali como representante da minha empresa, assinar um contrato administrativo, que é um ato bilateral. Então, esse atributo da tipicidade, ele só se aplica aos atos unilaterais, os atos em que a própria lei diz que não depende de concordância do particular, tá? Então, não existe tipicidade em atos bilaterais, já que não pode haver uma imposição de vontade da administração perante a outra parte. Mas pode haver uma imposição nos atos unilaterais, que é aquele exemplo que eu dei da demolição, aquele exemplo que eu te dei da multa. Aqui, outro exemplo que eu posso te dar de ato unilateral e que está previsto em lei e que você não pode discutir é a questão da apreensão de mercadorias vencidas. Um agente, ele pode ir lá no seu estabelecimento comercial, um agente da Vigilância Sanitária Municipal, verificar que tem uma mercadoria que está vencida na sua prateleira ou na iminência de vencer e autuar você, apreender as mercadorias e ainda te aplicar uma multa. Veja bem, isso é um ato unilateral e é um ato que existe previsão de lei, tá? Então, você não pode dizer, não, eu não permito que você apreenda as mercadorias, não, eu não permito que você lavre a multa. Você não pode impedir. Esse ato unilateral que é praticado pela administração pública não depende da sua concordância. Diferente daquele caso que eu acabei de falar, da assinatura do contrato de concessão. Primeiro que eu não sou obrigada a contratar com o poder público, né? Eu não sou nem obrigada a participar da licitação. E depois que eu ganhei a licitação, eu não sou obrigada a assinar um contrato. Se eu verificar que tem cláusula ali que a minha empresa não tem condição de cumprir, eu não vou assinar. E aí, chama a próxima empresa vencedora, certo? Então, o que você tem que gravar aqui? Esse atributo da tipicidade, ela impede que a administração pública vincule o particular sem que exista uma lei estabelecendo isso. E ela só pode ser aplicada, esse atributo só é aplicado nos atos unilaterais, não nos atos bilaterais. Tudo bem, gente? Até aqui? Posso continuar? Pode. Bom, e aí qual é o terceiro atributo, então? Desculpa, o quarto atributo, então, que nós temos? Nós temos a imperatividade. Então, a gente termina a nossa sigla PAT, né? São os atributos do ato administrativo, falando aqui da imperatividade. Que qualidade ou que atributo é esse que os atos administrativos gozam da imperatividade? Significa que os atos administrativos, eles são impostos a todos, independente da vontade do seu destinatário, tá?
De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, eu já até comentei que essa obra deles é uma obra muito boa, porque é bem voltada a concurso, se você puder dar uma olhada, se conseguir achar essa obra, é uma obra super legal, tá? De acordo com Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, rigorosamente, imperatividade traduz a possibilidade da administração pública unilateralmente criar obrigações para os administrados ou impor-lhe restrições, né? Então, nesse caso, vamos pegar um exemplo de imperatividade que vai fazer você gravar bem. Quando você está diante de uma rodovia federal, que você vê uma placa de trânsito dizendo assim, velocidade máxima permitida, 80 km, 80 km. Essa placa determinando que você diminua a velocidade em determinadas vias, né? Você não pode questionar, eu não concordo com isso, eu vou passar aqui a 100 ou a 150, porque eu não concordo com essa placa. Não. Essa placa, né, de mandando você manter a velocidade de 80 km, ela existe ali porque existe uma lei, que é o Código de Trânsito. Aí dizendo que em determinadas vias, a velocidade não pode ser superior a tantos quilômetros. Então, nesse caso, existe uma determinação do poder público para que você não passe a uma velocidade maior. Você não pode questionar isso. Ah, não, eu não aceito que seja 80 km. Tá? Esse ato administrativo, ele goza desse atributo de imperatividade. Tá? Ele decorre do que a gente chama de poder extroverso do Estado, ou poder de império. Quando a gente estudar poderes da administração pública, ou poder administrativo, você vai entender. Tá? Significa que esse ato administrativo, né, por conta desse poder, pode acabar impondo, e na verdade impõe, né, os seus atos independentemente da concordância do particular. Basta que exista uma previsão legal, basta que exista no mundo jurídico para que exista a obrigatoriedade da gente cumprir, certo? Então, ele somente está previsto nos atos em que impõe um particular uma obrigação. A imperatividade, portanto, nos atos de apreensão de alimentos, de interdição de estabelecimentos. Por falar em interdição de estabelecimentos, vamos pegar aquele exemplo que eu já dei para vocês em sala de aula, acho que eu já falei, daquele meu cliente que tinha um bar e restaurante e que, segundo a administração pública municipal, ele estava funcionando com uma música ao vivo acima dos decibéis permitidos para o horário e para a região. Veja bem, quando os fiscais foram lá e autuaram ele, né, primeira coisa que a lei usa como sanção seria advertência. Então, eles foram lá e advertiram. Depois, na segunda visita, eles foram lá e aplicaram uma multa. Depois, na terceira visita, eles foram lá e interditaram o estabelecimento. Ora, não vou entrar no mérito agora, porque isso já foi até decidido judicialmente, aquela interdição ela foi julgada ilegal, né? Não poderia ter havido a interdição, mas não vou entrar nesse mérito. A questão é a seguinte, o meu cliente, ele não poderia impedir, naquele momento em que o poder público chegou lá, os fiscais chegaram exercendo o poder de polícia. O poder de polícia é o quê? É obrigar nós, administrados, a praticar um ato ou abster de praticar. No caso, abster de praticar, né? Deixar de funcionar com a música ao vivo. Quando eles entraram lá, lavraram a autuação e mandaram desligar o som, o dono do estabelecimento foi obrigado a desligar. E se ele não quisesse desligar, os agentes poderiam ter desligado. E se ele impedisse os agentes de desligar, eles poderiam ter chamado a polícia e ter desligado na marra, e arrancado o som e levado o som embora, prendido. Por quê? Exatamente por conta desse atributo da imperatividade. O que o meu cliente pôde fazer e fez depois? Ele não pôde impedir que o ato fosse praticado, mas ele se insurgiu contra ele. Nós entramos com uma ação, primeiro a gente fez uma defesa administrativa, que foi julgada improcedente, e nós ingressamos com uma ação judicial, tá? Mas ele não impediu o ato administrativo de acontecer, o ato administrativo aconteceu. Ele se insurgiu, ele recorreu dele depois, exatamente por conta desse atributo da imperatividade.
Agora, a questão é a seguinte: você acha que qualquer ato administrativo que goza desse atributo da imperatividade, ou seja, esse atributo ele vale para todo e qualquer ato administrativo? Não, existem duas exceções, tá? De atos que não se aplicam esse atributo da imperatividade. A primeira exceção são os atos enunciativos. O que são atos enunciativos? São aqueles atos em que há uma declaração, um atestado, tá? Ou um parecer emitido pela autoridade administrativa. Então, quando eu peço uma certidão de que eu não tenho débitos fiscais, eu vou lá, Giovana, e solicito. Eu quero uma certidão de inexistência de débito fiscal, uma certidão negativa. O poder público vai lá e expede uma certidão. Eu quero um atestado, né? Um atestado de que eu preciso me ausentar do trabalho, né? Melhor dizendo, eu preciso de um atestado de que eu estou trabalhando aqui, uma declaração de que eu trabalho aqui nessa repartição pública há 20 anos, certo? Ou eu preciso da minha certidão de nascimento, ou da segunda via da minha certidão de casamento, tá? Ou eu quero um parecer administrativo ou uma consulta tributária fiscal para saber se eu devo ou não devo pagar determinado tributo. Quando o agente público, a administração pública, ela se manifesta através de um parecer, através de uma declaração, através de um atestado, isso se chama atos enunciativos. Esses atos, eles não podem obrigar, certo? Outro exemplo de ato enunciativo, a emissão de CNH, de carteira de habilitação, de passaporte. Eu sou obrigada a tirar a carteira de motorista? A administração pública pode me notificar mandando eu pagar uma taxa, né, para a emissão da minha CNH e me obrigar a fazer uma prova para poder eu ter uma CNH. Ela pode me mandar uma taxa para eu pagar o meu passaporte, para eu obrigar eu ter passaporte. Eu sou obrigada a ter passaporte? Eu sou obrigada a ter carteira de motorista? Não. Então, veja bem, essa expedição dessa CNH, desse passaporte, tá? Nada disso eu posso ser obrigada. Eu posso requerer e aí, se eu quiser, a administração pública emite para mim. Outro tipo de ato que não está sujeito à imperatividade, os atos negociais. É aquele exemplo do contrato assinado, contrato administrativo na licitação. Eu posso ser obrigada a assinar um contrato administrativo? Eu sou obrigada a participar de uma licitação? Minha empresa é obrigada? Não. Eu participo de uma licitação se eu quiser. E depois que a licitação aconteceu, eu assino um contrato se eu quiser também. Então, são atos negociais, são atos que dependem da concordância do particular. Parcelamento tributário. Você acha que o fisco ele pode me obrigar a parcelar uma dívida tributária que eu tenho? Não. Existe uma lei dizendo, olha, se você tem dívidas de tais e tais impostos, você pode requerer o parcelamento. Existe uma lei. Então, eu requeiro o parcelamento, tá? E a administração concede ou não concede. É um ato negocial. Para que o parcelamento exista, depende da minha concordância. Eu tive que pedir o parcelamento e eu tive que aceitar pagando ali a primeira parcela daquele parcelamento. A administração pública não pode me obrigar a parcelar um tributo, não. Ela tem outros meios de me cobrar. Ela vai lá e me executa com uma execução fiscal, porque eu não paguei o tributo. Mas me obrigar a parcelar, a aceitar um parcelamento, não. Porque isso aí é um ato negocial. Então, nem os atos enunciativos, são aqueles de emitir parecer, certidões, atestados, nem os atos enunciativos, nem os atos negociais gozam desse atributo da imperatividade. Então, a imperatividade não se aplica a essas duas categorias de atos negociais e atos enunciativos. Então, basta que o ato exista no mundo jurídico para que ele produza a imperatividade. No entanto, o atributo somente está presente nos atos que impõem em particular uma obrigação, né? Então, só naqueles atos em que ali é uma exigência, como aquele do poder de polícia, que eu acabei de falar, a demolição,
a apreensão de mercadorias, a lavratura de uma multa. Nesse caso aí, sim. É o que a gente chama de comando administrativo. São aqueles atos em que eu não posso impedir a prática. Eles serão praticados, mas não dependem da minha concordância. Eles serão praticados eu concordando ou não concordando. A multa, eu achando ela legal ou ilegal, ela vai ser aplicada. Depois eu recorro dela. Mas impedir que ela seja lavrada, eu não posso. Impedir a apreensão de mercadorias, eu não posso, porque pode chamar a força policial e levar na marra. Certo? Em relação aos atributos, que são esses 4, vocês têm alguma dúvida? Eu preciso que vocês se manifestem agora, porque eu vou fazer um intervalo, tá? Para no próximo tempo a gente trabalhar os requisitos ou elementos de validade do ato administrativo. Então, eu não quero passar para esse segundo assunto se você não me dissesse em relação aos 4 atributos, está certinho, está tudo ok para você. Tá tudo bem? Dá um feedback aí para mim. Posso fazer um intervalo? Sim? Sim. Mais alguém? Sim? Sim, tudo tranquilo por aqui. Então tá bom. Então a gente vai fazer um intervalo aí de no máximo 15 minutos, 10 a 15 minutos estourando, tá? Não precisa mais que isso, porque senão vocês somem e não voltam. Vou parar a gravação aqui agora e daqui a pouquinho a gente está de volta, tá bom? Tá bom.